Olá a todos. Hoje nós vamos fazer um exercício aqui de convolução. Então, nosso objetivo é determinar o sinal y de t, que é a convolução de f e g. F de t é a exponencial de menos t vezes u de t, e g de t é duas vezes u de t menos u de t menos 1. Lembrando que o u de t é a função degrau e ela assume valores quando o seu argumento for maior ou igual a zero. Então, aqui no caso, o u de t assume valores para t maior ou igual a zero e o u de t menos 1 assume valores quando t menos 1 for maior ou igual a zero, ou seja, quando t for maior ou igual a 1. Então, nosso objetivo é encontrar o sinal y de t, que é a convolução da exponencial de menos t u de t, com o segundo sinal, que é duas vezes u de t menos u de t menos 1. O primeiro passo é aplicar a propriedade distributiva da convolução. Então, vou distribuir esse operador convolução aqui dentro da segunda função, né, e eu vou ter dois termos. O primeiro é a exponencial de menos t, u de t, convolução com 2 u de t, menos a exponencial de menos t u de t, convolução com duas vezes u de t menos 1. Então, nós vamos resolver cada um dos termos separadamente e, no final, nós vamos unir as duas soluções. Aplicando a convolução no primeiro termo, tá? Então, lembrando da definição da convolução, é a integral de menos infinito até infinito. No primeiro termo, eu troco o t por tal. Então, o primeiro termo aqui é a exponencial de menos t u de t. Eu vou trocar por exponencial de menos tal u de tal. E o segundo termo da convolução, eu vou trocar o t por t menos tal. Então, eu tenho duas vezes u de t menos tal de tal. Então, a variável de integração é o tal e não mais o t. Então, a partir de agora, com o sinal u de tal e o sinal u de t menos tal, eu vou encontrar os limites aqui de integração. Lembrando que o u de tal, ele só vai assumir valores quando tal for maior ou igual a zero. Ou seja, essa integral aqui só existe quando o tal for maior ou igual a zero. Para qualquer valor de tal menor que zero, essa função integral vai se anular e toda integral deixa de existir. Então, o limite inferior dessa integral é o tal é igual a zero. Então, o limite inferior vai ser zero, e o limite superior eu consigo encontrar usando o sinal u de t menos tal. Então, eu sei que quando tal for maior que t, eu vou ter um número negativo aqui dentro. Então, quando tal for maior do que esse t, eu vou ter um número negativo aqui dentro, e um número negativo no argumento da função degrau, como já dissemos antes, leva essa função para zero. Tá? Então, o limite superior dessa integral vai ser o próprio t. Tá? Então, vou reescrever essa integral, agora que a gente já discutiu os limites de integração. Então, vou ter uma integral de 0 até t, de duas vezes a exponencial de menos tal de tal. Então, agora eu tenho uma resolução de uma integral, né? A integral da exponencial elevada a uma função de primeiro grau. Então, a resolução dessa integral, você pega o inverso do coeficiente que acompanha o termo de primeiro grau. Então, aqui, o termo que acompanha o tal é o menos 1. O inverso de menos 1 é menos 1. Então, vai ficar menos 2, exponencial de menos tal, sendo avaliado aqui entre 0 e t. Então, coloco o menos 2 em evidência e vou avaliar a exponencial de menos tal no limite superior, que é t, da exponencial de menos t, menos a exponencial de menos tal avaliado no limite inferior, que é zero. Então, vai ser a exponencial de zero, que vale 1. Então, aqui eu tenho o resultado do primeiro termo, e esse resultado aqui vale para o intervalo t maior que zero, que é o intervalo aqui que a gente definiu nos limites de integração. Tá? Então, essa solução vale para t maior que zero. Agora, nós vamos resolver o segundo termo. Então, reparem aqui o segundo termo, tá? É exponencial de menos t, u de t, convolução com duas vezes u de t menos 1. Tá? Então, vamos seguir a definição da convolução, a integral de menos infinito até infinito. O primeiro termo, eu troco o t por tal, então ficou idêntico ao caso anterior, né? Exponencial de menos tal, u de tal. E o segundo termo, eu vou trocar o t
por t menos tal. Então, antes era u de t menos 1, agora eu vou ter u de t menos tal menos 1 de tal. Eu vou reescrever essa integral aqui só para ficar mais fácil a análise dos limites de integração. Essa integral é exatamente igual a essa aqui. A única mudança foi aqui no argumento dessa função degrau aqui, eu escrevi agora t menos 1 menos tal. Tá? Então, só troquei a ordem que os elementos aparecem aqui. T menos 1 menos tal. A análise do limite inferior é a mesma, tá? Então, essa integral aqui só existe quando o tal for maior ou igual a zero, porque essa função degrau aqui se anula quando o argumento for negativo. Então, o limite inferior eu já sei que é zero. O limite superior, agora eu tenho que analisar essa função aqui, né? O argumento dessa função. Para valores de tal maiores que t menos 1, então, quando o tal for maior do que esse número aqui, t menos 1, eu vou ter um argumento negativo. Tá? E se eu tiver um argumento negativo, quer dizer que o degrau deixa de existir e, por consequência, a integral também não existe mais. Então, o limite superior dessa integral aqui é t menos 1. Tá? Então, quando eu substituir tal por t menos 1 aqui, essa diferença vai ser zero, né? Então, essa função ainda assume o valor 1, mas para valores de tal maiores que t menos 1, eu vou ter argumentos negativos aqui, e isso indica que a integral não existe mais. Então, essa análise que a gente fez está discutida aqui. Os limites de integração podem ser obtidos nas funções u de tal e u de t menos 1 menos tal, e a integral assume valores para tal maior que zero e tal menor que t menos 1. Então, substituindo isso nos limites de integração, eu vou ter 0 até t menos 1. Então, reparem que quando eu substituo os limites de integração, as funções degrau, elas desaparecem aqui do termo que está sendo integrado, né? Então, eu tenho a integral de 0 até t menos 1, duas vezes a exponencial de menos tal de tal. Novamente, a integral de uma exponencial, então, o inverso do coeficiente que acompanha o termo de primeiro grau, que é o menos 1, duas vezes a exponencial de menos tal, sendo avaliado aqui no intervalo de 0 até t menos 1. Então, menos 2 em evidência, avalio no limite superior, né? Então, eu tenho menos tal, troco o tal por t menos 1, vai ficar menos t mais 1, menos a exponencial avaliada em zero. Então, a exponencial avaliada em zero vale 1, e essa solução aqui vale para o intervalo 0 menor que t menos 1. Né? Ou você pode passar o t aqui para o lado esquerdo, fica menos t menor que menos 1, você multiplica por menos 1, vai obter t maior que 1. Né? Ou você passa o menos 1 para o lado esquerdo também, e vai ter que 1 menor que t, que é a mesma coisa que t maior que 1. Então, só lembrando aqui, esse segundo termo, a validade dele, ele vale, então, para t maior que 1. Então, essa validade aqui da integral foi obtida a partir dos limites de integração. Né? Então, ela vale para valores de t maiores que 1, no segundo termo. Então, onde posso ter esses resultados, eu consigo encontrar o y de t, que é a composição desses dois termos. Então, y de t vale zero quando t for menor que zero, porque nenhum dos termos assume valores diferentes de zero para t menor que zero. Né? O primeiro termo, a gente viu que ele vale para t maior que zero, e o segundo termo, a gente viu que ele vale para t maior que 1. Então, para t menor que zero, nenhum dos dois assume valores, então y de t é igual a zero. Para t entre 0 e 1, eu vou ter menos duas vezes a exponencial de menos t menos 1, que é a própria solução do termo 1. Por quê? O termo 2 só vale a partir de 1. Tá? Só vale para valores de t maiores que 1. Então, até chegar no 1, eu tenho só o valor do termo 1. E o valor do termo 1 está aqui. Menos duas vezes a exponencial de menos t menos 1, para esse intervalo, então, de 0 menor que t menor que 1. Por último, quando t for maior que 1, os dois termos T1 e T2 vão existir, porque o T1 vale para t maior que zero. Então, t maior que 1 é t maior que zero, né? E o T2 vale para t maior que 1.
Então, esses dois termos vão existir, e a solução dos dois, está aqui em azul a solução do termo 1, e aqui em vermelho a solução do termo 2, né? Então, eu tenho aqui o termo 1 menos a solução do termo 2, vai dar esse resultado aqui, 2 vezes exponencial de menos t mais 1, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 1. Então, esse é o valor de y de t para t maior que 1. Então, a solução completa, ela é composta por esses três intervalos. O y de t vale 0 para t menor que 0, y de t vale menos 2, que multiplica a exponencial de menos t menos 1, para o intervalo entre 0 e 1, e para t maior que 1, eu tenho a composição dos dois, né? O termo 1 menos o termo 2, que resultou em 2 vezes a exponencial de menos t mais 1, que multiplica 1 menos exponencial de menos 1.